E vamos agora, então, iniciar propriamente o curso, falando um pouquinho das razões pelas quais o modelo de rede de assistência à saúde, hoje no nosso país, em particular no nosso estado e nos nossos municípios, ele é o modelo hoje que permite acessibilidade à nossa população que tanto precisa da gente. Só lembrando que uma boa parte da população, cerca de 70% a 80%, às vezes dependendo do município, né, Glaucio? É 90% a 100% da população gestante, ela vai depender da nossa rede de assistência. Isso a gente tem que entender, da rede pública, né? Que muita gente fala que não funciona. Muito pelo contrário, gente. Essa rede sofreu uma série de evoluções ao longo dos últimos 12 anos, hoje que torna a rede de assistência do Paraná talvez a rede mais evoluída, a mais efetiva. Talvez não com os melhores indicadores, né? E estes indicadores de morbimortalidade, eles têm que melhorar, e é por isso que a gente está fazendo esse curso. Que apenas ofertar, né, um material escrito, né, e uma série de recursos, né, uma série de ferramentas que existem na rede, não é suficiente. A gente tem que ensinar vocês a utilizar essas ferramentas, né? Uma vez, numa das nossas viagens que a gente fez, né, Glaucio? A gente estava comentando, né? A gente está indo, às vezes, para uma determinada região, não para discutir ou para ensinar o que você tem, né? A gente está indo para ensinar a utilizar as ferramentas, porque essa talvez seja uma das maiores dificuldades hoje, né? Dos nossos profissionais dentro da nossa rede de assistência. Tá? Acho que uma coisa importante é pensar, né? A rede somos nós. Então, 80% da população da região vai ser atendida por você ali na atenção primária, a responsabilidade daquele território é seu, daquelas gestantes, daquelas crianças e, claro, da população toda com as suas características, mas o sistema ele vai funcionar porque tem gente como nós, né, pequenos trabalhadores que vão trabalhar de maneira multidisciplinar, que vão reconhecer a sua realidade territorial, que vão reconhecer suas referências, que vão reconhecer seus problemas e atuar frente a esses problemas, né? Se comunicar com gestão, se comunicar entre os profissionais, pensar as dificuldades, né? Realidade de vulnerabilidade, por exemplo, a gente precisa ter estratégias específicas e isso quem melhor faz não é quem está né, numa secretaria distante, é quem está na atenção primária mesmo. Né? Então, essa ideia de todos sermos responsáveis por isso. Perfeito. E essa colocação que a Glaucia fez é a base do nosso curso, né? A base desse nosso entendimento dessa primeira atividade que a gente vai fazer, inclusive, que é falar um pouquinho da transição epidemiológica. Né? Todos nós temos que entender o que está acontecendo com a nossa população para nós entendermos o modelo de atendimento que a gente dá para a nossa gestante no sistema público do nosso estado. Tá? Que apesar de todas as dificuldades, é um modelo que tem conseguido atender todo mundo, né? Com o menor nível de dano possível, né? Certo? Apesar de a gente ter hoje indicadores de mortalidade materno-infantil que não são os esperados, né, Glaucia, o que a gente espera, né, para um estado evoluído como o nosso, mas pelo menos a gente está ofertando todos os meios para que vocês consigam adequar a assistência de vocês para esse nível de excelência que a população espera da gente, né? E que nós, dentro da governança da Secretaria de Saúde, a gente tem que oferecer para vocês, né? Para que vocês possam trabalhar, né, da melhor maneira possível, da maneira mais consciente, da maneira mais técnica possível, uma série de observações que vocês têm que fazer no pré-natal. Só lembrar, né, que o pré-natal, ele é muito mais observação e raciocínio clínico do que recursos diagnósticos, gente. Tá? Aliás, a maior parte dos recursos, além do que já é ofertado, que já são muito suficientes para a gente resolver 80%, 70% a 80% dos problemas de pré-natal na rede básica, tá?
ele é muito do cognitivo, muito do que a gente observa e do que a gente raciocina em cima do que a gente está observando. E é isso que a gente vai estimular em todas as equipes que estarão desenvolvendo esse curso, tá? Pode colocar, então, o slide, obrigado. Então, vamos falar um pouquinho sobre a transição epidemiológica da população e por que o conceito de redes de assistência à saúde é o conceito hoje que funciona no nosso estado, tá? Então, vem a primeira pergunta. Eu vou fazer para a Gláucia representa todos vocês, né? O que está acontecendo com a população do ponto de vista epidemiológico? Envelhecendo. Estamos envelhecendo. Esse é um ponto de vista muito importante, tá? Certo? Se a gente for analisar esse gráfico, ele é antigo, mas ele é atual. Olha, veja lá, data de 2006, né? Vai de 1940 até 2006. Isso é taxa de fecundidade. Simplesmente, gente, a nossa fecundidade no Brasil e no Paraná em particular, ela despencou. Olha aqui a região sul, né? Que é esse vermelhinho que nós estamos observando com triângulo, tá? Certo? Nós despencamos a nossa taxa de fecundidade, tá? Claro que no pós-guerra houve um aumento populacional muito importante, que nós chamamos de baby boomers, geração baby boomers, né? Mas veja que na década de 60, na década de 70, na década de 80, tá? O número de filhos por casal caiu muito. Não vou falar assustadoramente, né? Certo? Mas caiu muito. Mesmo assim, a população cresceu muito, né? Quem é da minha geração e da Gláucia teve muitos tios, né? Sim. Eu tive muitos tios. Eu tinha 10 tios de um lado e 9 do outro, tá? Nós tivemos muitos primos, mas os nossos tios já não tiveram tantos filhos, né? De 9, 10, eu já sou da geração, né? Da segunda geração, e já tinha 4 filhos. 3, 4. Quando escapava eram 5, né? Tá? Eu, como pai, eu já tenho 2 filhos. A Gláucia também, né, Gláucia? Tá? E hoje, a geração dos nossos filhos nem querem ter filhos, né? Não falam em ter filhos, tá? Ou se vão ter filhos, é um filho só, né? Então, vejam que o nível socioeducacional da população, à medida que vai crescendo, vai evoluindo, né, ao longo do tempo, né, isso vem de movimentos, né, da educação no país, ele vai criando uma consciência, né, na nossa população de que ter filhos é muito caro, é muito trabalhoso, né, certo? E, consequentemente, né, as novas gerações vão tendo cada vez menos filhos, e é isso que a gente está observando por esse gráfico, né? Que são taxas de fecundidade muito baixas atualmente. Veja que nós estamos hoje no ano de 2024 e nossa taxa está entre 1 e 1,5, provavelmente, né? Da mesma maneira, né, a população de crianças, veja que está caindo, né? A população de adultos jovens não está aumentando tanto, né, quanto aumentou, né, lá na década de 70, de 60, 70, 80, e isto chama atenção. A população com 60 ou mais está ascendendo, né? Ou seja, sou eu, é a Gláucia, serão todos vocês daqui a alguns anos, né? Nosso número de pessoas com mais idade está aumentando tanto que a nossa pirâmide, né, populacional, ela está deixando de ser uma pirâmide, um triângulo, que era assim lá nos idos de 40, 50, 60, né, e nos tornaremos, né, uma população com mais gente mais velha, né, certo? Próximo de 2060. Então, essa pirâmide será um barril, um pequeno barril. É isso que está acontecendo. Vejam que aqui em 2020, essa pirâmide já está declaradamente, né, um barrilzinho, né, que a base, né, de crianças e adultos jovens caiu muito, e, né, a nossa população na faixa de
40, 50, 60 anos está aumentando bastante. Tá? E será uma população que predominará lá por 2060. Tá? Ou seja, nossa população está envelhecendo. E essa foi a resposta que a Gláucia deu. Tá? E a taxa de envelhecimento, ela será exponencial a partir dessa nossa década, 2020. Quando chegarmos em 2050, né, nossa taxa atingirá estes patamares. Os gráficos são bons, né, porque eles nos mostram, né, as tendências e a gente consegue entender, né, o que está acontecendo com a nossa população do ponto de vista de envelhecimento populacional. Ou seja, estamos envelhecendo. Mas a questão do envelhecimento é que ela traz, né? O envelhecimento, ela traz o que nós chamamos um aumento de incidência e prevalência das chamadas condições crônicas, tá? Isso que a gente tem que entender, tá? Por que nós tivemos que mudar a nossa forma de ver a população, a saúde da população e de atender a nossa população? Né? Muitos de nós, eu particularmente, eu nasci numa época que não existia o SUS. Né? Existiam grandes hospitais que foram criados na década de 50, 60, eu sou de 1969, Cláudio é de 73. Nós somos da mesma época. Né? Então, nesta época, onde que eram atendidas as pessoas predominantemente? Nos hospitais. Né? Lembra, Gláucia? Você perambulou bastante pelo interior, né? Qualquer cidade tinha o seu hospital. Sim. Uhum. Né? Qualquer cidade tinha o seu hospital, tinha um médico, né? Que geralmente era residente desse hospital, morava nessa cidade, seguia uma vida, né? Fazia sua vida nessa pequena cidade, né? Certo? E tudo girava em torno deste médico e deste hospital. Tudo era feito nesse hospital. É muito diferente a questão da tecnologia também de assistência. Sim. Né? Você tinha muito menos tecnologia dura, né? Muito menos Perfeito. Equipamentos. O próprio ultrassom, uma coisa nova, né? O raio-x não era qualquer lugar que tinha raio-x, né, Gláucia? Era diferente. Laboratório, então, era uma dificuldade. Né? Eram poucas as cidades que tinham laboratórios nos seus limites municipais, né? Certo? Então, simplesmente naquela época, né? Quem é da minha geração, que estudou medicina na década de 80, se formou no início da década de 90, ouvia muito o termo, né? Ou o jargão, a clínica é soberana. Sim. Né? Então, nós viemos de um momento, né, evolutivo dentro do sistema de saúde, em que tudo era centrado em cima de hospitais, em cima de médicos, principalmente. Né? Só que, à medida que a população vai envelhecendo, não é mais suficiente esse hospital, esse médico que atendia uma população circunscrita, ele atender tanta gente. E as condições agudas, que eram muito mais atendidas nesse momento, que eram muito mais percebidas pela população, né? Vamos pegar aí na área cirúrgica, uma apendicite aguda, uma colicistite, né? As doenças infecto-contagiosas, né? Nas crianças, nos adultos, né? Uma catapora, um sarampo. Naquela época tinham essas coisas, né? Certo? Não existia ainda o PNI, tá? Então, essas situações agudas eram as situações que prevaleciam e que levavam as pessoas para o seu atendimento no hospital. Tanto é que o hospital do município era a principal referência, tá? À medida que o tempo vai passando e a população vai envelhecendo, a tripla carga de doenças começa a se modificar. Nós saímos apenas das doenças infecciosas, parasitárias e doenças reprodutivas e começamos a apresentar, então, um aumento, com o envelhecimento da população, um aumento da prevalência de condições de doenças crônicas e de fatores de riscos que levam a essa doença crônica. Tabagismo, etilismo, obesidade. Olha a obesidade, gente. Né? A gente está falando, né, de uma situação hoje que prevalece. Hoje não tem mais gente desnutrida, praticamente, né? Você tem obesos, uma população enorme de gente obesa, né? O estresse, a alimentação inadequada, né?
certo? Eu vou só fazer uma reflexão, né? Muitas vezes obesos e desnutridos. Desnutridos, porque exatamente. Alimentação péssima, e Péssimo. daí você tem uma população doente, não só pelo excesso de peso, mas causado por uma alimentação que não nutre, né? Exato. E daí, né, dessas condições ruins, vem as doenças crônicas, diabetes, né, que é uma epidemia hoje no nosso meio, a hipertensão, né, o câncer, né, relacionado a todas essas condições, né? Quem falou que o câncer tem cura, tem toda a razão, mas o aumento da incidência de câncer é absurdo, né? Eu acho que só também uma reflexão, né? Como a gente está construindo uma terceira idade ou envelhecimento adoecido, a gente já tem jovens doentes, né? Eu vou falar da obesidade, que é o mais fácil de perceber, jovens diabéticos tipo 2, crianças e tudo, assustadoramente, e como nós temos a responsabilidade como atenção primária de, sim, tratar a diabetes, hipertensão, mas de muito mais ainda promover a saúde, né? E já que o nosso curso vai ser pré-natal, pensar nessa mulher que precisa estar nas melhores condições antes de gestar, né? Eu acho que essa é uma grande reflexão aí desse. E é um grande desafio também, né, Gláucia? Deixar essa mulher com saúde antes de gestar. Isso. Tá? Antes de gestar, de uma forma desejada, não de uma forma inoportuna. Isso. Né? De uma forma planejada, mais que desejada até, planejada, né? Certo? Que é o que a gente menos vê hoje, né? Na nossa população. Gestações planejadas, apesar de a grande maioria absoluta serem, né, gestações desejadas, mas são gestações não planejadas, né? Então é nesse ponto que a gente tem que chegar, né? Como que a gente vai trabalhar toda essa, como nós estamos trabalhando toda essa mudança nessa nossa população. Pode projetar de volta os slides, por favor? Né? Então, vejam que dentro de todo esse processo, o aumento de condições crônicas, definitivamente, esse aumento é um dos responsáveis, né, pela tripla carga de doenças hoje que afeta a nossa população. Né? E que a gente não tem mais condição de atender tanta gente assim naquele ponto de atendimento que era a referência municipal nos velhos tempos, né? Que eram os hospitais municipais, os hospitais localizados nos pequenos municípios, que hoje nós chamamos, né, hospitais de pequeno porte para aqueles que sobreviveram, né? Lembrar que a grande maioria desses pequenos hospitais hoje foram fechados. Ou eles foram fechados, ou eles foram mantidos a muito custo pelo município, tá? Ou eles se transformaram, né, Gláucia? Se transformaram em grandes hospitais, né? Mas essa é uma realidade que não é tão frequente assim, né? Tá? Hoje, nas nossas 22 grandes regiões, grandes regionais que nós temos, tem regional que não tem ainda grandes hospitais, né? Hospitais com tecnologia dura e com recursos humanos muito especializados, né? Que a população precisa, né? Quando a gente fala em gestações com maior complexidade, gestações de alto risco. Né? Então, essa transição epidemiológica está nos mostrando isso. Esse aumento de doenças crônicas e aumento de situações causadas por causas externas, a violência, né? O acidente, não estou falando da morte matada, né? Por um crime. Estou falando de acidente de trânsito, gente. Tá? Sábado eu estava indo para minha terapia e lá na linha verde eu presenciei, Glaucio, um acidente muito grave que ocorreu na minha frente. Um carro capotou na minha frente. Tá? Fazendo manobras muito perigosas, correndo muito na linha verde, que é um lugar que se deve andar 70 por hora, estava lá, 100 por hora, com certeza, né? E capotou. Né? Não sei se a pessoa sobreviveu, porque eu segui em frente. Se eu fosse parar lá para acudir, né? Hoje nós temos dentro da rede, né, o CIAT que faz isso, com excelência, com maestria, né? Mas eu não sei o que aconteceu, mas eu percebi que foi um acidente muito grave. Né? Então vejam que nós não temos hoje condição, né, de atender tanta gente
tantos problemas crônicos e agudos se a gente depender apenas de um único ponto de atendimento, né? E dentro desse processo, né, naquela época, a condição aguda, com condição limitada, manifestação abrupta, causa usualmente simples, né? Diagnóstico e prognóstico usualmente precisos, intervenções tecnológicas efetivas, resultado de intervenções que levam à cura, atenção centrada nos cuidados profissionais, especificamente o cuidado médico, né? Dentro de uma prescrição médica, né? E conhecimento e ação clínica são concentradas nesse cuidado profissional médico, principalmente, funcionava muito bem, tá? Certo? Uma população jovem que tem sarampo, catapora, rubéola, eventualmente algum acidente traumático menos grave, né? Ou nas condições cirúrgicas, uma apendicite aguda, uma colicistite, né? Certo? Então, naquele momento era suficiente, mas, né, com o aumento da população e envelhecimento da população, eu sempre dou esse exemplo, né? Em 1970 nós éramos 120 milhões, em 2024, né, 24 anos, 54 anos depois, nós somos quase 220 milhões. Tem 100 milhões a mais de pessoas no país, Glaucio. É muita Tá? gente. É muita gente. Ah, mas a fecundidade caiu, mas a população aumentou de qualquer jeito. Tá? Então, hoje, naquela época, eu acho que a gente já não tinha perna, né, para atender 120 milhões. Tá? Hoje, se não for por meio de uma mudança radical no conceito de assistência à saúde, a gente não tem condição de atender 220 milhões. Tá? 213, né, que é o que nós temos no censo de 2 anos atrás. Tá? Por quê? Porque o aumento das condições crônicas, que são aquelas que têm um ciclo de vida superior a 3 meses, ela aumentou. Aumentou não de uma forma aritmética, de uma forma geométrica, de uma forma exponencial. Né? Então é isso que a gente tem que entender. O que é uma condição crônica? É uma condição que tem um início e uma manifestação muito mais gradual, uma duração longa ou indefinida. As causas são múltiplas e podem mudar ao longo do tempo, dependendo não só de fatores de risco, mas também de comportamentos. Diagnóstico e prognóstico são usualmente incertos. As intervenções tecnológicas são usualmente não decisivas e tem muitos efeitos adversos. Aí que vem o conceito hoje de prevenção quaternária, né? Que é o dano causado, né, pelo excesso de tecnologia e sobre tratamentos. Excessos de tratamentos, muitas vezes desnecessários. O resultado, em geral, não é a cura, mas é o cuidado. Vamos ver um hipertenso, né? Eu sou hipertenso, talvez diabético já, tá? Mas com certeza eu sou hipertenso. Eu faço tratamento. Minha pressão está controlada, tá? Mas eu vou curar minha hipertensão? Não, eu não vou curar minha hipertensão, eu vou controlar. E através desse controle que eu não vou, se Deus quiser, ter um AVC, ou ter um infarto, ou ter um acidente vascular, né? Um aneurisma. Né? Então é baseado nisso que a gente tem que entender, né, que a condição crônica ela não tem cura, mas ela tem controle. E para isso é preciso cuidado. O cuidado o que é? Não é só o medicamento. Tá? Faz parte da terapia farmacológica. Tá? Mas atividade física, alimentação adequada, o sono adequado, né? A diminuição da carga de estresse. Né? As incertezas estão mais presentes do que as certezas numa condição crônica. A atenção é focada muito no autocuidado, e é isso que vocês na atenção fazem, né? Nos programas de hipertensão, de diabetes, saúde mental, saúde da criança, saúde do idoso. Né? É muita orientação que vocês têm que dar. E o conhecimento ele é compartilhado, né? Por profissionais de saúde, não especificamente o médico, mas todos os profissionais que compõem as equipes de saúde e principalmente com usuários e seus acompanhantes. Um complementa o outro. As orientações, elas são compartilhadas por todos, né? Para que o objetivo seja mantido, que é a saúde. Né? Então, veja que dentro das condições crônicas, gente, é aí que a gente tem que entender. Gestação, parto e puerpério, assim como hipertensão, como diabetes, como doenças infecto-contagiosas, tuberculose, AIDS e outras, né? Distúrbios mentais, deficiências físicas, né? Causadas até por danos externos, né?
doenças bucais, doenças metabólicas, puericultura, acompanhamento de adultos, jovens, adolescentes, idosos, né? E gestação, parto e puerpério são condições crônicas, tá? E qual é a base da condição crônica? Onde que inicia e onde que se mantém todo o atendimento a longo prazo da condição crônica dentro da RAS? Na atenção primária à saúde, gente. Tá? Então, vocês que são atenção primária à saúde, tá? Profissionais de saúde da atenção primária à saúde, vocês têm que entender. Vocês são profissionais muito importantes hoje envolvidos no controle das condições crônicas. Tá? Certo? Não é o médico especificamente, muito menos um especialista, um gineco-obstetra, um pediatra, um cardiologista, tá? Que vai ser responsável por resolver o controle, o cuidado essa ampla, né, essa ampla parcela da população portadora de condições crônicas. São vocês, profissionais da atenção primária, que trabalharão principalmente com orientações, com promoção à saúde. Isso que a gente tem que entender, né? Promoção à saúde não é terapia farmacológica, gente, tá? É orientação de bons hábitos de vida, tá? E dentro do que a gente vai comentar, né, sobre pré-natal, muito do que a gestante vai depender é de boas orientações. Né? Eu acho que por isso que esse curso não pode ser focado apenas em médicos e enfermeiros, embora seja quem faz o atendimento pré-natal propriamente dito, né? Quem faz a consulta pré-natal são médicos e enfermeiros, mas todo mundo, ACS, técnico de enfermagem que faz lá a triagem, verificação de dados, pesa, né? Faz puericultura, também faz visita domiciliar, recepção. As pessoas têm que entender, até para várias situações, né? Tanto para identificar uma situação que pode indicar uma emergência, que muitas vezes chega na atenção primária, né? A mulher tem uma queixa que ela fala na recepção, se a pessoa entender o que está acontecendo, rapidamente ela vai tomar uma atitude. E outras questões, né? Alimentação, que pode ou não pode, medicações que são importantes. Você não precisa ser prescritor para saber medicações que são contraindicadas, que nós vamos discutir bastante aqui, ou que a pessoa que está sofrendo, por exemplo, uma gestante com dor de dente, ela pode ter alívio da dor, né? Que também a gente vai falar depois, mas assim, entender esse atendimento à gestante, quanto mais a gente entender de tudo isso, e veja, tudo que a gente aprende para a gestação, a gente aprende para todos os pacientes ou clientes da atenção primária. Então, isso é muito bom, né? Quando a gente fala, vou falar não é nosso foco do curso, né? Mas aleitamento materno. Muitas vezes você vai estar numa visita lá, domiciliar, vai ter uma situação em que você pode interferir. Então, a atenção primária tem essa amplitude, esse desafio de ser muito amplo. Então, quando a gente tem a equipe alinhada, né, quando todo mundo sabe, fala a mesma linguagem, entende como o diabetes tem que ser monitorado pela própria gestante, com glicosímetro, né? Por exemplo, que ela precisa ter. Então, todo mundo vai entender isso, fica mais fácil, porque muitas vezes o que acontece, a gente percebe em qualquer ponto de atenção, né? Um profissional fala uma coisa, o outro fala um pouco diferente, é confuso, né? Dessa maneira, quando todo mundo estiver alinhado, a gente vai ter mais segurança, mais comprometimento, a comunicação entre a equipe também funciona melhor. Então, essa é a ideia desse curso ser multidisciplinar nesse sentido também. E a colocação da Gláucia, além de ser excelente, foi estratégica. Isso vocês têm que entender, gente. Tá? O atendimento de uma gestante, ela extrapola examinar a gestante. Tá? Ela vem desde um exame que chega até vocês, que alguém tem que ver esse exame, e não apenas entregar para o paciente e mostrar para o médico.
Porque, às vezes, neste exame, existe uma alteração tão grave que necessita de uma intervenção tão imediata, eu estou falando imediata, não é a mais rápida possível, é imediata, tá? Que, né, se essa gestante atrasar, às vezes, 1 semana, 2, 3 semanas para apresentar esse exame numa consulta, tá? Pode ser tarde demais. A gente perde o que nós chamamos de janelas de oportunidades, tá? E muitas vezes, tá? Esta informação, ela não é identificada necessariamente pelo médico, pelo enfermeiro. Ela é identificada pelo administrativo que está lá na recepção, que recebeu o exame. Uma né? pessoa que chega com uma queixa Sim. específica no 3º trimestre, uma dor de cabeça Sim, numa gestante, sim. não é algo irrelevante, né? Escotomas, dor de estômago, são situações que todo mundo precisa conhecer, né? E que, às vezes, essa pessoa que está fazendo o primeiro contato está priorizando, vai priorizar esse atendimento. Isso. Tá? Certo? Vai priorizar o atendimento não só numa situação de urgência e emergência, mas vai priorizar esse atendimento dentro da rede, né? Porque uma série de contatos tem que ser feitos, às vezes, para que essa paciente chegue, essa gestante chegue, num ponto de atendimento que ela necessite chegar o mais rápido possível, que é um pré-natal de alto risco. A gente já avaliou óbitos maternos que a paciente não foi na consulta porque ela não estava passando bem. Veja que coisa. Não estou me sentindo muito bem, não vou na consulta. E era uma situação que se tornou muito grave, a paciente foi a óbito. Mas até o próprio ACS, entendendo, sabendo orientar, né? Tendo essa boa comunicação, e daqui a pouco a gente vai falar de acolhimento, que é muito importante, né? Mas ter essa equipe acolhedora nesse sentido. Então, este ponto que a gente quer chegar, o atendimento da gestante, ele é de uma equipe que tem que estar alinhada, tem que estar todo mundo falando a mesma linguagem, tem que estar todo mundo dentro do mesmo quadradinho de atendimento, tá? Um não pode contrariar o outro, tá? Alinhamento de informação é fundamental para que todo o processo de assistência dê certo, tá? Se houver contradições, a confiança está quebrada, tá? E lembrem-se, a saúde é dependente muito de um vínculo de confiança entre a pessoa que está sendo atendida e aqueles que estão atendendo, né? Então, a gente vai trabalhar isso aqui no acolhimento, mas a confiança é um processo que a gente tem que desenvolver quando a gente está trabalhando todo o processo de assistência. Então, gestação é condição crônica, né? E como funciona o processo de condução do pré-natal numa RAS? Da mesma forma como qualquer condição crônica, tá? Hoje, nós sabemos que, né, dentro desta transição epidemiológica, a solução que o Brasil identificou e implantou, sem dúvida, foi a implantação no SUS das redes de atenção à saúde. Tá? Sem redes de atenção à saúde, em que a maior parte da população, né, vai ser atendidas por equipes de atenção básica, tá? Sem este movimento, a saúde se inviabiliza. Tá? Mas por que no plano de saúde, no sistema de saúde suplementar, eu tenho acesso imediato a um especialista? Por causa da escala populacional e o número de profissionais que ofertam serviço é muito maior, gente. Tá? No SUS, a gente não tem essa oferta tão grande de profissionais de saúde especializados, tá? Que possam, que se possa dar ao luxo de você encaminhar toda a gestante para um obstetra fazer pré-natal. Vejam que nas regiões de vocês, quem são os serviços de gestantes de alto risco? Consórcios, ambulatórios. Será que nós temos tantos obstetras, tantos consultórios de obstetras para atender essa população do SUS? Obviamente que não. Tá? Na saúde suplementar, existem qualquer consultório de atendimento particular de um plano de saúde é um ponto de atendimento. Então o sistema de suplementar ele é melhor? Ele não é nem melhor nem pior. Ele é adequado para a população que ele está atendendo. Tá?
um sistema Unimed, um outro plano qualquer, né? Certo? Que a gente tá encontrando dentro do seu município, tá? Ele é apto para atender. Mas qual é o problema do sistema suplementar de saúde? Qual que é, Glaucio? Ele não é universal, tá? Ele não existe equidade, tá? E não existe acessibilidade. E não existe, por ser um processo muito fragmentado em especialidades, ele não é integral. Concorda, Glaucia? Sim. Né? Não é multidisciplinar. Não é multi, ele é centrado no médico. Isso. Né? Ele é um modelo centrado antigo. No especialista. Né? Certo? Veja, não estou criticando esse processo, porque eu também atendo pela saúde suplementar. Tá? Mas com uma dimensão tão grande, dimensão populacional tão grande quanto nós temos no SUS hoje, definitivamente, Glaucia, nós não temos hoje profissionais suficientes para atender tanta gente. Especialistas, né? Para atender tanta gente. E o sistema suplementar, ele não está pensando na coletividade. A saúde coletiva não é o foco do sistema suplementar. Né? É o lucro, o atendimento de qualidade e tal, mas você não está promovendo a saúde de uma população no sentido de promover aquela população a um outro nível. Exato. Isso é uma função do sistema público. Isso é, inclusive, constitucional, né, na nossa lei do SUS. O que a gente tem é um sistema para a população, para uma população que constitui o nosso país. Né? O SUS não é de quem é atendido pelo SUS, porque, de alguma maneira, todos nós somos atendidos pelo SUS. Todos nós somos do SUS, mesmo quem é do Sistema Suplementar de Saúde. E o SUS traz segurança, né? Porque o SUS não é apenas atendimento de atenção primária, mas é vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, né? Então, outros controles que a gente tem. Então, a visão da saúde coletiva, ela precisa também estar em nós. Por que eu preciso ou desejo promover a saúde de uma jovem de 20 anos que está desenvolvendo obesidade, por exemplo? Não é só por ela, pela vida, por causa da vida e da saúde dela, mas é uma geração, é o desenvolvimento de uma doença futura. Isso tudo impacta a todos, né? Se a gente ignora as questões de promoção, a gente vai tornar essa população extremamente idosa em 10, 15, 20 anos ainda mais suscetível a más condições de vida, a injustiça, a doenças, a pobreza, porque a doença ela traz mais miséria, uma condição social muito mais difícil. Então, assim, o que a gente tem que pensar é que a gente está pensando na qualidade do nosso povo, da nossa população. Né? Perfeito. Essa é a grande diferença. Mas eu reforço, não que o sistema suplementar ele seja ruim, mas ele é insuficiente para a demanda que a gente tem populacional hoje no nosso país. Não é possível atender tanta gente hoje neste modelo de saúde suplementar. Né? Então, por isso que a rede de atenção à saúde, neste nosso modelo, né, de atendimento com atenção primária, coordenando todo o processo de atenção, ele é fundamental, inclusive para o atendimento e para o sucesso do pré-natal. Né? Glaucia? É isso. Eu acho que pensando que a gente precisa desenvolver aí uma nova geração, né? E ninguém pode dizer isso que a gente fala, né? Embora todas as linhas de cuidado sejam interessantes, a nossa linha materno-infantil ela está pensando no futuro da nossa nação. E a gente precisa, se a gente não cuida de gestantes e bebês, vamos cuidar de quem? Né? Se a gente não cuida dessa próxima geração que tem suas fragilidades e vulnerabilidades pelas condições que tem, e pensando em condições crônicas, sempre me vem à mente, gestação é uma condição crônica, mas ela é uma condição muito rápida ao mesmo tempo, em que você tem que intervir nos tempos
necessário, senão a gente não vai conseguir ter efetividade, a gente se responsabiliza nesse sentido. É o que nós chamamos das janelas de oportunidade. Pode passar, continuar passando nossos slides, por favor. Tá? Então, este é o princípio das redes de assistência, né? As condições crônicas, elas têm que ser atendidas por profissionais, equipes profissionais da atenção primária à saúde, gente, com bastante eficiência, né? Para isso que nós estamos aqui, para que vocês desenvolvam essa eficiência, minimizando danos, minimizando riscos, né? Então, dentro de uma... Pode voltar um slide, acho que eu passei sem querer para o segundo, tá? Tem como voltar um slide aí, Leandro, por favor? Onde o profissional da saúde está inserido dentro da RAS? Isso é muito simples, né? Atenção primária, nível de especialidades, nível hospitalar. Mas, definitivamente, a atenção primária é o ponto mais amplo que nós temos. É o ponto de acessibilidade para a nossa população, tá? E qualquer pessoa dentro do seu território sanitário, ele tem direito a ser assistido pelos nossos profissionais de atenção primária, tá? Então, isso que a gente tem que entender dos nossos modelos de atenção à saúde, né? O modelo tradicional, que é esse que a gente comentou, né? Que foi um modelo no qual eu nasci, né? Não existia preocupação com o princípio de escala, né? Era um atendimento fragmentado, sem comunicação entre diferentes níveis de atenção, e a rede era polarizada entre ambulatório e hospital, prevalecendo sempre qual serviço que era o melhor, sempre hospitalar, né? Eu fui criado dentro de uma educação médica hospitalocêntrica, tá? Eu praticamente não fui em unidades de saúde, nos antigos conceitos de postinhos de saúde, né? Carinhosamente chamado de postinho de saúde, tá? A gente teve basicamente a nossa formação, tanto na graduação quanto na residência, num grande hospital, né? Um serviço terciário que tinha ambulatório, nível secundário de atendimento. E foi lá que, aprendendo alta complexidade, a gente aprendeu obstetrícia e ginecologia, tá? E hoje não é mais assim, né? Por quê? Porque a baixa complexidade simplesmente não chega nesses serviços, né? Certo? Então, esse modelo tradicional, ele não tem, né? Não tem grande produtividade do ponto de vista de coletividade, né? Certo? Eles são criados, os serviços são criados não conforme a necessidade, né? Certo? E são, obviamente, desintegrados dos objetivos principais da saúde pública, né? Os serviços são despendidos para a realização de procedimentos e tratamentos que necessariamente não terão impacto na população, né? Certo? Os trabalhadores, muitas vezes, sequer estão preparados para atender essa população com essas demandas, os trabalhadores deste modelo tradicional, né? E o paciente usuário geralmente está insatisfeito, né? Foi isso que acontece ainda, né? Acontece ainda nesse modelo tradicional de saúde, né? A rede de serviços foi sendo construída, né? Certo? Nesse modelo tradicional, no princípio não no princípio da escala, né? Certo? Mas nos interesses que existia dentro de uma determinada região. Serviços fragmentados, sem comunicação, né? E a rede é polarizada, tá? Muito bem. Esse é o modelo que a gente tem, né? Onde, né? Foi nesse modelo que eu fui educado como médico, onde, né, existiam já os 3 níveis de assistência, mas não existia referenciamento, tá? E referenciamento hoje, quando a gente fala de atenção pré-natal, ela é extremamente importante, né? E quando a gente fala em referenciamento, a gente está falando em maternidade. Qual é a maternidade que eu vou poder ter o meu nenê, tá? Que ela é vaga zero, né? Se eu entrar numa situação de urgência e emergência. Que eu sou obrigada, né? Que eu sou obrigada, não. Que o serviço de saúde é obrigado a me atender, mesmo que não tenha vaga para me atender. Tá? Então, certo? Então, esse modelo hoje, né? Esse modelo tradicional, no nosso nível de escala populacional, definitivamente ele não funciona.
né? Tanto é que nas regiões, nas localidades que a gente vê esse modelo funcionando a nível de SUS, a gente tem muito problema, né, Glaucia? Exato. Tá? A gente tem muito problema, sobrecarga de serviços em alguns serviços, né? Certo? E muitos problemas com relação a indicadores, né? Isso. Indicadores epidemiológicos, tá? As redes de atenção, gente, elas são uma necessidade hoje para essa quantidade de gente que a gente tem que atender, essa miríade de problemas que a gente tem que atender, né? E essas redes de atenção, elas respondem e elas estão de acordo com esses pilares do SUS lá de 1986, lembram? Foi implantada em 1988, depois 1990. Quais são esses pilares? Que a gente já vem discutindo aqui. A universalidade, a integralidade, a equidade e o controle social, tão importante hoje para que todo esse movimento do SUS e das redes de assistência deem certo. Tá? Onde que está esse controle social? Né? Acessibilidade está em qualquer território. Né? Uma vez acessível, né? Ele é universal, esse atendimento é universal, ele é integral, ele é equitativo para todos, né? Certo? Mas o controle social é o ponto-chave, né? Que vem lá das conferências locais, municipais, estaduais de saúde, onde usuários e profissionais de saúde e gestores, né, discutem todas as dificuldades. Tá? As redes de atenção, então, gente, elas são organizações chamadas poliárquicas, não são hierarquizadas, de um conjunto de serviços de saúde, permitindo ofertar atenção contínua integral a uma população, olha só, gente, coordenada pela atenção primária à saúde. Coordenada por nós que estamos lá na linha de frente, no nosso território sanitário. Prestado nos tempos certos, no lugar certo, custo certo, qualidade certa e responsabilidade econômica, econômica e sanitária sobre essa população. Tá? Então, quando eu falo em responsabilidade econômica, é aquela situação, a gente tem que trabalhar com o que está sendo ofertado e não com o que a gente acha que deveria ser ofertado. Tá? Certo? Quando a gente fala em anticoncepção, lógico, nós não temos todas as variedades, né, marcas de produtos de anticoncepcionais que existem hoje na indústria farmacêutica. Mas, conceitualmente, nós temos praticamente todos os métodos contraceptivos disponíveis, não numa grande variedade, tá? Mas num quantitativo que estão disponíveis lá na rede. Temos pílula anticoncepcional combinada? Temos. Temos pílula só de progestogênio? Temos método só de progestogênio? Temos. Temos DIUs? Temos. Temos método de barreira? Temos. Tá? Temos laqueadura, aos trancos e barrancos, mas temos, né? Certo? Temos vasectomia? Temos. Tudo é ofertado. Tá? Não necessariamente realizado. Né? Temos vários problemas com inserção de DIU, né, Glaucio? Tá? Mas nós temos. E na RAS, para atendimento à gestante, é a mesma coisa. A gente disponibiliza para todas as gestantes todos os recursos diagnósticos, farmacológicos e humanos necessários para o desenvolvimento da condução de um pré-natal de boa qualidade. Tá? Então, a gente não precisa ter grandes recursos, a gente tem que ter pessoas muito bem treinadas e muito bem intencionadas. Tá? E isto aqui é importante. Organização poliárquica, serviços de saúde, atenção contínua integral, população, atenção primária à saúde que coordena, tempo certo, custo certo, qualidade certa, responsabilidade sanitária e econômica. Tá? Isso é importante a gente ter em mente que nós, profissionais de saúde, temos que desenvolver dentro da RAS. Né? E dentro desse modelo que a gente tem, né? APS, Centro de Especialidades Clínicas, rede hospitalar e toda uma rede de apoio, né? Certo? Então, esse é o modelo que está hoje na nossa linha guia, né? Certo? É o nosso modelo de atendimento, né? Então, hoje, dentro da nossa linha de cuidado materno-infantil, nós temos que entender
que tudo começa na atenção especializada, tá? Que pode ser o risco habitual nas unidades básicas, perdão, não é na rede especializada, na rede básica, com o risco, com as gestantes sendo estratificadas como risco habitual, mas à medida que a estratificação de risco vai mudando, tá? Certo? A cada consulta ela pode mudar, ela pode ser considerada risco intermediário ou alto risco, necessitando aí sim de uma rede especializada para atendimento compartilhado. Mas essa gestante nunca vai deixar o risco habitual, tá? Isso que vocês têm que entender, tá? Nós, da atenção primária, nunca nos livraremos dessa gestante porque ela é alto risco ou risco intermediário. A gente vai continuar atendendo, tá? Mesmo depois que nasce esse bebê, porque nós continuaremos com o puerpério e com a puericultura, tá? E que a gente precisa de uma estrutura hospitalar adequada para o risco, um alto risco, um risco intermediário, né? Que vai depender, obviamente, daí das condições de tecnologia dura e de especialidades que vão ter esses hospitais, né? Aí que vem os conceitos de hospital de risco habitual, hospitais de risco intermediário e hospitais de alto risco. A maioria dos hospitais, eles concentram essas estruturas para esses 3 conceitos de risco, né? Certo? A maioria dos hospitais que são hospitais de grande porte das nossas regionais de saúde. Claro que hospitais de pequeno porte geralmente serão hospitais de risco habitual pela capacidade instalada que eles vão poder oferecer, então, para essas gestantes que, né, vão ser muito mais limitadas, né? E dentro desse processo, né, desse processo de atendimento em rede, né, algumas ferramentas são importantes, além dos pontos de atenção, né, e da estrutura de assistência, né, a gente coloca de um lado a estratificação de risco, que vai nos permitir que esta gestante esteja no ponto certo de atendimento compartilhado sempre, e com a referência certa. E, por outro, a classificação de risco, tão importante na priorização e no atendimento nas urgências e emergências, tá? Isso é importante. A acessibilidade começa sempre na PS, tá? Certo? E, né, vamos pular essa parte aqui, que isso aqui é muito mais conceitual, tá? Neste modelo poliárquico, que é essa rede aqui que vocês estão vendo, né? Certo? Centrada na UBS, é que a paciente vai ter acesso a todos os demais pontos. Essa nossa porta de entrada é o ponto estratégico dentro da rede, para que essa gestante, dentro de uma análise de risco, ela possa ter acesso ao que a rede tem de mais efetivo para cuidar, né, dessa nossa gestante, conforme o risco que vai sendo descoberto ao longo, vai sendo elucidado ao longo dessa gestação. Tá? Já existem várias portarias, né, que prevêem essas redes de assistência, né? Lógico que nós estamos aqui, né, abaixo da rede cegonha, mas o Paraná, graças a Deus, né, Glaucia, conseguiu desenvolver uma rede com características peculiares ao estado do Paraná, né? E a gente vem estimulando, inclusive, a regionalização, né, em cada regional que a gente passa, né? Este modelo de transição entre esse modelo tradicional de assistência, né, ele não é ruim, mas ele é insuficiente hoje para atendimento da nossa população, que é muito grande, tá? Ela tem que evoluir para esse modelo hoje, que é o que consegue atender tanta gente. E se para vocês que costumam, né, denegrir aí a imagem das nossas redes públicas, é só lembrar da época da Covid, né, Glaucia? Uhum. Certo? Por que deu certo? Em particular a imunização. Porque nós temos uma rede muito ampla, uma rede muito universal, que atende todo mundo, né? E lembrar que na época da Covid, né, claro que foi um esforço muito grande de todos os setores da economia, entre eles o sistema suplementar. Eu não tenho nenhuma crítica, muitos elogios, aliás, ao sistema suplementar, mas a maioria da população que conseguiu assistência, sem dúvida nenhuma, foi por causa das redes de assistências públicas, né? Sem elas, seria impossível salvar tanta gente. Tanto é que muita gente morreu por falta de condições de assistência, né? Falta de local de assistência. Tá? Então, este modelo é um modelo que a gente vai trabalhar
ao longo dessas próximas semanas, né? E este modelo, esse é um quadrinho que eu faço, de alta complexidade, né? É mais ou menos como que a gente vai trabalhar dentro da rede de cada um de vocês, com a porta de entrada dentro da PS e distribuindo essa gestante, conforme a sua necessidade, para todo o restante da rede, utilizando todos os conceitos de referenciamento, de regulação, né? Todas as ferramentas como estratificação de risco e classificação de risco, né? E trabalhando todos adequadamente com racionalidade o encaminhamento, né? E o compartilhamento da assistência em todos os pontos de atendimento necessários a cada gestante, tá? É mais ou menos isso que faz parte, né? Essa teia, que é uma rede, né? Certo? Em que essa nossa gestante aqui, que está no centro, né? Que é a PS, ela tem acesso a qualquer ponto da rede, dependendo, obviamente, né? Da análise de cada profissional responsável por esse atendimento, tá? Então, assim, concluímos a primeira parte da nossa atividade, que é justificar a necessidade desses atendimentos dessas gestantes pela PS dentro das redes de assistência. Então, agora nós já entendemos, né, os princípios epidemiológicos e a estrutura que nós temos hoje no país, em particular nesse nosso maravilhoso estado do Paraná, né, para que a gente possa ofertar o melhor atendimento possível. Tá? Tchau.